Olá, meus amigos! Começa agora o podcast bíblico. Estamos aqui juntos numa jornada de sabedoria e é com muita alegria que estamos reunidos aqui em nome do Senhor para aprender mais sobre a Sua palavra, que é a nossa fonte da verdadeira sabedoria. Bom, pessoal, fica ligadinho até o final desse programa porque Deus quer falar ao seu coração só coisa boa do início ao fim. Lembrando, nós sempre finalizamos com um comentário do missionário R.R. Soares acerca do capítulo de hoje. E qual que é o capítulo, Júlia? Te digo agora. Estamos em Provérbios e hoje é o capítulo 18. É um capítulo mais curtinho, a gente vai ver aqui um total de 24 versículos, mas não é por isso que ele é fraco, não. Tem muito ensinamento forte aqui para o dia de hoje, então fica ligado que Deus quer falar com você. E te convido também a conhecer o nosso Instagram, canal.cjc, novidades, bastidores. Você sempre vai encontrar muita coisa boa lá, conteúdos exclusivos. E também faço o convite para você conhecer o nosso perfil lá no YouTube, canal CJC Oficial. Lá você vai encontrar todas as outras programações, inclusive o podcast bíblico. Caso você queira rever este programa ou assistir a playlist completa do início, desde a visão teológica até o capítulo de hoje, você pode ficar à vontade, está à sua disposição. Canal CJC Oficial. E agora, eu quero dar as boas-vindas aos meus amigos que estão aqui no estúdio juntamente comigo e será muito edificante para a glória de Deus. Eu começo aqui saudando e querendo ouvir as expectativas para o programa de hoje do pastor Rangel. Seja muito bem-vindo, pastor. Tudo bem, irmã Júlia? Olha, eu tenho a certeza que assim como todos os outros programas, esse programa ele vai abençoar, edificar e fortalecer a nossa fé, porque falamos acerca da palavra de vida, a palavra de vida eterna. Me lembro de Pedro quando ele disse: "Para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna?" Então, com certeza, essa pessoa que está nos acompanhando, ela será muito ajudada. Amém, em nome de Jesus, até porque não falamos de nós mesmos, mas falamos daquilo que a palavra ensina, daquilo que o Espírito Santo, que é o nosso professor, vai nos revelar no dia de hoje acerca de Provérbios, capítulo 18. E quem também está conosco, voltou, né? Gostou do programa, voltou mais uma vez para o podcast, o pastor Newton Rocha. Seja muito bem-vindo, pastor. Olha, prazer mais uma vez estar aqui, é com alegria que eu quero também convidar você a ficar ligado. Deus tem algo especial para a sua vida hoje. O programa está recheado, sim, de manifestação do poder de Deus. E creio de verdade que se você estudar conosco, meditar na palavra, Deus vai falar ao seu coração e vai mudar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aonde tem a palavra de Deus, naquele lugar, a transformação, a verdadeira transformação de dentro para fora, o Espírito Santo nos tratando diariamente. Bom, a gente sempre inicia o nosso programa fazendo aquela oração, chamando o Espírito Santo para nos dar a revelação correta das Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse, ele é o autor. Ué, mas não foi Moisés que escreveu ali o Pentateuco? Não foi Davi que tem ali os Salmos? Ué, não foi? Foram, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, esse mesmo Espírito Santo está dentro de você, está em você, e você pode convidá-lo pedindo para que ele, que é o autor, dê a revelação correta sobre aquilo que ele inspirou para ser escrito. Olha que privilégio que a gente tem, não é verdade? Então vou pedir para o pastor Rangel dar essa bênção para a gente, por favor, pastor. Com certeza, vamos pedir, né, essa direção a Deus aqui. Sim. Sem Ele nada podemos. Deus, que o Senhor possa estar à frente da nossa meditação, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e preparando o nosso coração para que ele seja uma boa terra, para que a semente, que é a Tua palavra, possa germinar e possamos dar frutos. Frutos esses que o Senhor Jesus disse que glorificam ao nosso Pai. Meu Deus, assim te pedimos, toma a frente deste programa, porque tudo que será falado será com base na Tua santa verdade. Pedimos isso ao Senhor. Obrigado, Jesus. Amém
E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. E a palavra do Senhor, ela é toda digna de aceitação. Tem pessoas, né, pastores, que às vezes lê um texto e falam, esse aqui não tem nada a ver não, esse aqui eu vou passar batido, porque confronta muitas vezes o nosso erro, o nosso pecado, o nosso comportamento, enfim. Mas de uma coisa é certa, ou a Bíblia ela é absoluta ou ela é obsoleta. E eu creio que ela é absoluta, que ela é toda digna de aceitação, que como falamos, é o Espírito Santo que de capa a capa que inspirou esse livro a ser escrito e que preservou, né, até para hoje estarmos com a Bíblia em mãos. Houve um processo muito grande, né, igreja perseguida, enfim, isso aí é um assunto para um outro programa, senão eu já começo a entrar aqui em teologia e vira um negócio complicado, mas em nome de Jesus vai ser bênção esse estudo de hoje. Provérbios, capítulo 18, e logo no primeiro versículo a gente já encontra uma lição preciosa, que diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ué, aquele que se separa, como assim? Vamos ler na linguagem de hoje. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. E aqui eu queria perguntar para o pastor Rangel, né, sobre a visão desse versículo aliado à sabedoria, o porquê se isolar vai contra a sabedoria, né, a verdadeira sabedoria, e também relacionado à solitude. Qual que é a diferença entre aquele que só busca estar sozinho e aqueles momentos de solitude, pastor? Então, eu acredito que esse texto, ele diz respeito, como estamos falando de sabedoria, diz respeito a entendimento e edificação. Por quê? Porque a sabedoria, principalmente a que vem de Deus, ela deve ser passada. Deus sempre ensinou isso. Desde das gerações antigas, o pastor talvez também concorde comigo, Deus ensinou o povo a passar um para o outro. Todas as histórias, tudo que foi feito de geração em geração. Gênesis é isso, né? Uhum. E a mesma coisa se aplica aqui ao que diz respeito à sabedoria, porque esse provérbio, ele era para ser citado, ensinado, repassado, principalmente a todos que estavam ali próximo ao rei Salomão, por exemplo. E quando a Bíblia fala que aquele que não quer estar junto, busca o seu próprio interesse, significa que ele está desprezando a sabedoria, porque ele não terá a quem ensinar e ele também não será ensinado por ninguém. Então, por isso que a Bíblia chama até de egoísta. Aqui na NVI ele fala, quem se isola busca os próprios interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. E a pessoa ela não vai conseguir aprender, porque ela está se fechando. E um grande problema, pastor, nessa pessoa que se isola é porque ela fica vulnerável. Tem aqueles programas, eu não gosto muito de assistir, mas que mostram a vida selvagem, né? Esses canais assim. E aí mostra que de toda a manada, quando o leão tá querendo caçar alguém, ele busca aquele que tá sozinho muitas vezes. É aquele a presa mais fácil, né? que tá vulnerável, porque tá se isolando, não quer ficar junto com os outros. Tem essa sabedoria que o senhor falou, né, também. E aí o que acontece? Se você não está perto de pessoas que podem te ajudar, te ensinar, você também não conseguirá perceber que você está em perigo, que você Exatamente. está sofrendo com alguma coisa que você deveria deixar de fazer, você não conseguirá aprender nada. Agora, quando você não se isola, quando você está perto um do outro, e é pessoas que falam da mesma fé, pessoas que falam da sabedoria de Deus, você se edifica. Que a sabedoria edifica. Então você consegue se preservar, você consegue abrir os seus olhos espirituais, você consegue perceber se há algum perigo em sua vida ou brechas que você precisa fechar. Então, realmente, se isolar, se insurgir contra a verdadeira sabedoria, é deixar de se comunicar com as pessoas e isso é perigoso. O corpo de Cristo é isso, é todos os membros ligados, funcionando de forma conjunta. Se alguém tirar um dedo fora e deixar de lado, que vai acontecer com esse dedo? Vai apodrecer, vai perder a sua função, enfim. A gente precisa estar ligado, o corpo de Cristo é isso. E pastor Newton, qual que é a relação desse versículo com momentos de solitude? Aquele momento onde a pessoa tira no seu individual com Deus. Aí não tem problema. Olha, não tem problema até certo ponto, porque Sim. algumas pessoas,
começam a achar que não precisam estar na igreja. Exatamente. E aí começa, não, eu busco a Deus sozinho. Eu não preciso estar ali em comunhão, mas a Bíblia diz, bom e suave é que os irmãos estejam em união. Essa união, inclusive, até por tudo que o pastor Rangel já trouxe aqui, é para que você receba essa sabedoria, divida essa sabedoria e possa também estar perto de Deus. Eu creio que quando estamos na igreja e cantamos os louvores, buscamos, eu até alguns anos atrás estava estudando sobre vitimologia e eles falaram algumas coisas sobre evocação de espíritos e essas coisas e falavam muito sobre música. E eu entendi que todo tipo de música é sim uma invocação. Você traz uma presença espiritual. Seja pela letra ou a melodia também. Principalmente pela melodia. Sim. Tá? Então, quando a pessoa ela não está na igreja, não participa ali daquele louvor, ela não invoca, ela não chama para perto o Senhor Jesus. Porque aquilo ali é realmente para você atrair a presença de Deus, atrair o Espírito de Deus para a sua vida. E depois você, é claro, vai adorar, vai ofertar, vai aprender a palavra, mas a pessoa que ela se isola, se afasta, ela acaba perdendo tudo isso. Ela perde essa comunhão, ela perde, inclusive, o senhor sabe bem que, a senhora também, que quando a pessoa está em família, ela tem até uma sensação de segurança, de força. Mas quando ela está sozinha, eu até digo isso, que a Isabelle ficou um tempo em São Paulo sozinha. Ela ligava toda noite tinha que ter um vídeo. Por quê? Porque aquela solidão, aquela estar sozinho, traz essa sensação de você estar muito vulnerável. Então, voltando à sua pergunta, a pessoa que ela se afasta um pouco para buscar a Deus, para ter aquele momento de intimidade com Deus, ótimo. Mas não pode se afastar da igreja. Até porque o propósito de Deus não se resume só a ela, mas a transbordar em outras pessoas também. A gente já falou aqui, né? A árvore não vai comer do seu próprio fruto, não é? Isso não faz sentido. Então, você quer transbordar de Deus? Amém. É muito correto, mas transbordar e tá cheio para quê? Para acabar em você? Não. O propósito de Deus alcança outras pessoas também. Vamos continuar aqui o nosso estudo, porque a gente, novamente, pastor Newton, em um versículo, a gente já usamos... Este é o poder da sabedoria, né? É verdade. Tem muito conhecimento aqui para o dia de hoje. Vou pular aqui para o versículo 10, que esse versículo é forte, pode estar aí nas suas orações. Ó. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Nossa maior segurança, nossa maior confiança, fortaleza, sempre tem que ser o Senhor. Muitas vezes a pessoa toma como verdade absoluta aquilo que o médico falou, aquilo que os pais ou avós, quem criou essa pessoa, palavras que lançou sobre ela, e ela se agarra naquilo, ela se prende naquilo, faz disso a sua fortaleza. O senhor até falou, né, a vitimologia, não é verdade? É um estudo sobre a pessoa que se faz vítima ou que se torna vítima. E a vitimologia, ele estuda isso. E algumas pessoas se fazem de vítima mesmo. Outros acabam sendo feitos vítima pela ação de outros. Mas a maioria das vezes porque está sozinho mesmo. Exatamente. E porque também não coloca no Senhor a sua confiança. A sua fortaleza está naquilo que os outros falam, naquilo que os outros pensam, naquilo que o exame mostrou. E não pode ser assim. Nossa torre forte tem que ser sempre o Senhor, né, pastor Rangel? Sempre o Senhor, e é interessante, porque quando a gente pega o contexto do que estamos lendo aqui, até mesmo, eu vou dar uma esticadinha aqui, mas já volto, tá, dona Júlia? O que acontece? No verso 11, a senhora leu o 10. Isso. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. No 11, fala a respeito da riqueza. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Então, aqui está falando de duas pessoas diferentes. Aquela que confia em Deus e aquela que confia no que possui. Aqui está falando que a pessoa que possui alguma coisa, ela se sente segura com aquela riqueza. Ela se sente intocável, ela se sente protegida acima de tudo e de todos. Só que aí vem o verso 12. Olha que interessante, porque é autoexplicativo, né? Sim. Ele fala, antes da sua queda,
o coração do homem se ensoberbece, se envadece, né, pastor? Mas a humildade antecede a honra. Ou seja, a pessoa normalmente que é apegada à riqueza, ao dinheiro, o coração dela é vaidoso, é soberbo. Então ele acha que o que ele possui, o que ele tem, está acima de tudo e por isso ele não corre perigo. Só que ele se esquece que se ele for acometido, e a gente vê muito isso, for acometido por uma doença, por exemplo, ainda que tenha dinheiro, os melhores tratamentos, ainda que Pode tenha... comprar o medicamento, melhor hospital, os melhores Exatamente, os profissionais, melhores mas profissionais, a saúde... Mas a saúde, a gente vê pessoas muito ricas perdendo suas vidas. Pode comprar a melhor casa, mas e a paz? E o verdadeiro lar? Exato. O verdadeiro lar, a união dentro da família. Isso só Deus pode dar. Então, a pessoa, ela soberba, como diz aqui o verso 12, ela vai acabar em ruína, porque ela não vai dar ouvidos à sabedoria, ela não vai dar ouvidos a Deus, e ela, ainda que pareça que está ganhando de um lado, ela vai perder do outro. Mas a Bíblia fala aqui no verso 12 que o humilde antecede a honra. O humilde é aquele que sabe ouvir. E a sabedoria, ela vem quando a gente decide ouvir, né, pastor? E não só a sabedoria, a Bíblia diz que a fé também veio pelo ouvir. Exatamente, pastor. E aí me faz lembrar de Romanos 5:1. Sim. A Bíblia diz que somos justificados pela fé. Então, o que me torna justo e me faz correr para essa torre forte que é o nome do Senhor? A fé. A fé. Fé que veio pelo ouvir. Mas a se palavra. não pararmos para ouvir, se não formos, Humilde. como fala aqui, humilde, e entendermos que... Aí a gente pega o gancho lá do verso número 1, pastor. Porque o Verdade. Tá verso tudo 1... ligado, né? Exatamente. O verso 1 diz que a gente não pode se isolar. Se isolar, é verdade. E para a gente ouvir, a gente precisa estar perto de outras pessoas e entender. Não sabemos tudo, precisamos aprender. E um outro link, pastor, tá no próximo versículo, que Exatamente. diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Vamos ler na tradução de hoje, porque isso aqui cada vez fica mais claro, né? Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas vezes que Deus está falando com você, seja através dessa programação ou das outras que você pode acompanhar aqui no canal, nas pregações que o seu pastor traz aí na sua igreja, mas vira e mexe, você já interrompe o momento da instrução com a sua ansiedade, com a sua dúvida, ou com a sua soberba, como a gente leu no versículo anterior. Não, mas não é bem assim. Ou acha, não, eu já sei. Eu já sei. Esses dias eu tava conversando com uma irmã e tudo que eu falava, ela, não, mas eu já tô fazendo isso. Ou seja, todo momento da instrução, ela apertava o botão. Eu fico com essa imagem de apertar o botão porque tem o programa que ilustra bem isso, né? O apresentador tá fazendo a pergunta. Duas equipes estão respondendo. Mas se um deles apertar o botão, o apresentador para de fazer a pergunta, mas a pessoa tem que responder. E se responder errado, ainda vai ser prejudicado. Ou seja, quando Deus está falando, não aperta o botão, escuta até o final e guarda isso no seu coração com toda a humildade, porque aquilo é o melhor para você, né, pastor Newton? É verdade. Até porque a pessoa, quando ela não termina de ouvir... Como é que vai falar? Como é que vai responder certo? Não tem como diz aqui, né? Só vai responder errado. É verdade. Vai Passa passar vergonha. Exato. Vai sofrer as consequências de não saber ouvir. E aquele que... A Bíblia mesmo já deixa isso bem claro, né? Eu tenho que ser tardio no falar, mas sempre pronto para ouvir. É por isso que tem dois, ó. Só uma boca. Uma boca. Verdade. E Deus está sempre querendo nos dirigir, nos Sim. orientar. Só que a gente, às vezes, não para ouvir. Ou interrompe no meio da instrução. E aproveitando esse gancho do pastor, realmente, aqui é claro isso, né, pastor? Responder antes de ouvir. Me lembro de Jesus falando. Vai construir a torre, se assenta. Vamos dividir os pães, a primeira multiplicação, se assenta. E isso me fez até lembrar de um outro caso que aconteceu com Jesus. Sim, senhor. Ele já havia dito para os discípulos, vão adiante. Quem diz vai adiante está dizendo, vai na frente. Eu encontro vocês no meio do caminho. Está lá em Marcos 6, 45 e diante. Aí vem Jesus andando sobre as águas, porque viu que eles estavam cansados de remar, não conseguiriam chegar do outro lado sozinhos, e eles chamam Jesus de fantasma. Gritam, não entende que Jesus já tinha... Ou seja, não prestaram atenção, não ouviram. Jesus havia dito para eles, vai adiante, vai na frente.
Em outras palavras, eu encontro vocês no meio do caminho. E se esqueceram dessa parte. Esqueceram. E é o que acontece. Muitos deixam de fazer do nome do Senhor a torre forte. Sim. E não correm, não se sentem seguros, porque não conseguem parar para ouvir. Para ouvir. E aí não tem a fé. Exato, pastor. Né? Não agrada a Deus. Exatamente. Ficam sem a segurança do Espírito Santo. O assunto aqui tá ótimo e eu vou dar aqui um gancho para um próximo tema que a gente encontra em Provérbios 18, que é um texto muito conhecido. Você aí de casa vai falar já de cabeça. No versículo 20 vai dizer: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E o 21 que vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pastor Rangel, a importância das palavras e, aliás, da boca do justo está de acordo com a verdadeira justiça, que é a palavra de Deus. O que isso impacta? O que as palavras impactam na vida do crente? Impacta muito, né? Mas aquilo, se a boca fala o que está cheio o coração, nós podemos entender que se eu paro para ouvir a sabedoria, então o que vai sair da minha boca será sabedoria. São palavras que vão me fazer bem. Porque é interessante esse texto, porque toda pessoa ela é responsável pelo que ela fala. Toda pessoa. Não E há... vai colher daquilo que fala, vai se Sim. fartar do que fala. Ela é responsável, ela tem que assumir a consequência do que ela fala. As palavras têm poder. E o próprio Senhor Jesus deixa isso muito claro quando diz que nós seremos justificados pelas nossas palavras. E também seremos condenados pelas nossas palavras. Verdade. E isso é uma coisa tão séria, a advertência da sabedoria, da palavra de Deus em relação a isso é tão sério, que lá em Tiago fala que a língua é algo que precisa ser dominada, porque ela é perigosa. Por menor que ela seja, o impacto que ela pode causar na sua vida. E quem está ao redor de você é muito grande, né, pastor? Uma coisa que eu gosto muito, irmã Júlia, antes de eu passar a palavra para o pastor aqui, é que existem os homicidas. A Bíblia fala que os homicidas não entrarão no reino dos céus. Só que estamos falando de alguém que mata. E tem muitas pessoas que estão matando as outras pelo que falam. Sonhos, projetos. Se lá no versículo número 1 dizem que nós precisamos, não podemos nos isolar, precisamos estar edificando uns aos outros com a sabedoria e aprendendo, entendendo que não sabemos de tudo, precisamos aprender sempre. Quando uma pessoa usa a palavra para ferir, para matar a fé de outra pessoa, ela já demonstra que não tem sabedoria. Então, realmente, o fruto que ela está apresentando é ruim. Por isso que lá fala sobre o bem e o mal, de acordo com as palavras. Então, quanto mais enchermos nosso coração com a sabedoria, mais poderemos ajudar alguém a dar fruto bom para outras pessoas. Sim. Eu tenho visto cada dia que a verdade é a seguinte: quem está ferido, fere. Exatamente, pastor. Né? Quem está machucado, acaba machucando. Então, a gente só dá o que a gente recebeu, o que a gente tem. A Bíblia já fala que a boca fala O que está porque cheio o está coração. cheio o coração. O problema é que algumas pessoas enchem o coração de coisas ruins. Alguns, infelizmente, não param, por exemplo, para assistir, para estar participando de um programa como esse e se enchendo de coisas boas e ficam vendo coisas que só contaminam. E aí, num momento difícil, a pessoa não tem uma palavra boa, não tem algo que edifica, acaba, infelizmente, colhendo frutos ruins, porque a Bíblia fala bem claro: quem ama a sua língua vai comer das suas próprias palavras, os frutos que ele plantou. E se eu planto mágoa no coração dos outros, tristeza, até, como o senhor bem lembrou, o homicídio, e alguns matam sonhos, como a irmã Júlia falou, você mata o sonho, e às vezes até dentro de casa, na família. Tem pais que matam os sonhos dos filhos, filhos que matam completamente a esperança e os desejos, os sonhos que os pais tinham para a sua vida. Ele vai colher desse fruto. Ele vai ver essa desgraça ali. E a verdade é que só Jesus, aí eu volto lá naquele outro versículo, ela vai precisar realmente ouvir a Deus, buscar em Deus para ter fé, sendo justo, poder usar o nome de Jesus para mudar essa situação. Porque senão é mais uma família, mais um lar que a gente vê uma história de destruição. E tem um texto que fala do renovo dos seus lábios, né?
Então, quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais ouvimos a sabedoria, mais mudaremos o que confessamos, o que falamos, e não vamos repetir as palavras que matam, né? É verdade. Vamos aprender a mudar aí a nossa confissão. Exatamente. E por isso o evangelho é tão bonito, né? Porque ele leva você a uma nova vida, a um novo nascimento. Onde não há condenação, Onde não há. não importa o que falaram, que palavras foram lançadas sobre sua vida, mas só vão ter um impacto se você aceitar isso no seu coração. Já aprendemos em Provérbios 4:23 sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E ainda que tenha entrado, Deus pode te limpar, Ele pode te lavar completamente. E estando em Jesus, não tem mais nenhuma condenação sobre você. Não importa o que falaram, o que pensaram. Isso não tem mais poder efetivo sobre você, tá bom? Você é nova criatura em Cristo Jesus. Pessoal, já estamos encerrando aqui Provérbios, capítulo 18, mas para fechar com chave de ouro, a gente sempre tem um comentário do missionário R.R. Soares, que acerca desse capítulo, ele diz assim: só é possível ter uma boa comunicação quando há disposição para ouvir. Por isso, o sábio ressalta que é prudente escutar primeiro para depois responder. Aquele que responde precipitadamente antes de entender o que está sendo dito demonstra estupidez e, com isso, fica envergonhado. A diferença entre o tolo e o sábio fica evidente na maneira como cada um utiliza seus lábios, pois as palavras ditas pelo tolo geram contendas e destruição. Salomão mostra que a língua tem o poder de edificar e de destruir. Se alimentarmos nosso coração com a palavra de Deus, teremos uma boca saudável, mas se nutrirmos com ressentimentos, mágoas, ódio e demais pecados, teremos uma confissão negativa e improdutiva, a qual machucará muitas pessoas. E aqui, minhas palavras, inclusive você mesmo, a sua própria vida. Muito obrigado, missionário R.R. Soares, e obrigado a cada um de vocês de casa que ficou com a gente até aqui. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Se você está no YouTube, compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas, tá bom? Pastor Nilton, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe o Senhor lá em Olaria. Verdade. Olha, mais uma vez eu quero agradecer o privilégio de estar aqui nesse programa, no podcast, e eu quero insistir com você, para que você não só aprenda aqui durante a programação, estude conosco, mas venha também estar comigo aqui na Igreja em Olaria, na Rua Barreiros, 1195, principalmente aos domingos, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Eu quero poder receber você aqui nesse templo e te abençoar em nome de Jesus. Amém. É o primeiro versículo. Não se isole, busque uma igreja, vá congregar. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo também. E pastor Rangel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aqui, irmã Júlia, também ao pastor. A gente sempre aprende quando estamos numa programação como essa, aberta para discutirmos, falarmos, nos edificarmos com aquilo que é importante, a palavra de Deus. Então, eu agradeço pela oportunidade. Espero voltar outras vezes aí, porque a palavra ela é ampla e tem muito a nos ensinar. E eu tenho a certeza que você foi muito edificado. Amém. Muito obrigada, pastor Rangel. E você de casa já sabe, né? Já estuda o capítulo 19, porque a gente vai voltar com mais podcast bíblico e você já estando preparado, vai ser mais edificante ainda. Você participa junto conosco. Não é só aquele que ouve, não. Mas você põe em prática e você participa, acrescenta também na nossa programação, tá bom? Pessoal, fica aqui o meu abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom?
E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.